Brisa, eu vou te dar 15 minutos. Tá. Quando faltar 5, eu levanto a plaquinha. Quando faltar 3, eu levanto também, tá bom? Obrigada. Pode começar. Boa tarde a todos. É um prazer. Eu me sinto honrada de estar aqui participando. Me sinto realmente muito honrada. E o meu trabalho, a minha pesquisa é bem singular. Pode passar para mim, por favor? O que eu busco, né? É uma pesquisa que eu busco encontrar caminhos para possibilitar uma educação de crianças que estão em risco social. Eu trabalho com crianças em risco. Inclusive, eu não posso tirar fotos, não posso fazer nada. Eu trouxe algum material assim, para vocês vislumbrarem como é. Essas crianças, eu também não posso nem entrar em contato assim, deixar elas contarem nada para mim. Então, é uma coisa muito limitada. Mas, daquilo que eu posso, eu levo condições para que elas possam se expressar. Que são crianças muito pequenas, desde bebês até 7, 8 anos. Só que eu lido mesmo com as crianças de 2 a 6 anos em média. E essas crianças, a gente chega lá, elas correm, você é mãe ou você é tia? eu sou tia. Tá, aí eu levo materiais, na medida do meu possível, eu levo materiais para eles. Eu levo muito lápis de cor, porque eu não posso levar tinta, porque eles não saberiam, não tenho até autorização para tal. Então eu posso levar lápis, posso levar papel. Então eu levo e vou criando com eles, não que eu vou criando, eu vou dando possibilidades para que eles possam se expressar dentro da singularidade de cada um. Como esse ambiente é muito restrito e eu sou subordinado, é às vezes bem desafiante, porque muitas coisas que acontecem ali eu não aprovo, mas eu também não posso opinar. Por exemplo, os programas que eles colocam para as crianças assistirem. São programas que impedem que a criança abra os horizontes, que possa ter ações reflexivas, até da própria vida. E até alguns programas parece que idiotiza a criança. E em alguns momentos eles colocam alguma coisa que é pertinente. E eu percebo nesses momentos que a criança tem uma capacidade inata, né? Ela já nasce com esse dom artístico. Então ela vê um movimento de dança, ela repete, às vezes ela não consegue falar, mas consegue se movimentar em acordo que está mostrando ali naquela dança. Então, um trabalho que para mim é muito caro, assim. Eu amo fazer isso, é um desafio fazer, mas eu amo. E o que eu quero mesmo é levar possibilidades de arte para essa criança, não favorecer que essa arte não morra tão precocemente. Próximo, por favor. Esse aí é o outro observatório, tá? Como transformar a realidade por meio da arte? Então essa é a minha questão, assim, como eu vou fazer isso, né? Sem a vivência no assunto, como eu estava falando do aspecto dos meus desafios, a pessoa que está lá, ela não tem essa prática da arte, não tem essa experiência, não tem esse feeling. Para ela reproduzir isso é quase impossível, então ela vai repetir os mesmos erros que a trouxeram até ali. Eu estou falando das pessoas que estão diante das crianças. Então, por isso que eu falei que é muito desafiante, porque eu não tenho como alterar isso, porque eu sou subordinada. Eu estou ali numa pesquisa etnográfica só observando, não posso atuar, modificar aquela realidade, mas na possibilidade que eu posso, eu vou atuando e vou agindo. Então, a transformação no modo de ver e compreender a própria realidade, porque a criança ela também tem uma realidade dura, e ela já está ali por causa dessa dura realidade. Passa o próximo, por favor. Então, como integrar essa arte nessa educação? Eu me baseio, sabe, nos teóricos como a Ana Angélica, que eu adoro, Ana Maia, o Dernier Saviano, que é muito falado aqui, porque ele é muito querido aqui por todos, Edgar Morin, a Natália Ferreira, o Milton Duarte e tantos outros, também no aspecto de Vygotsky, né, que eu também aprecio muito, muitos deles trazem, né, Piaget, entre tantos outros educadores que norteiam essas vivências. Então eu me baseio nesses autores, principalmente Edgar Morin, porque eu aprecio os 7 saberes de Morin, que a gente encaixa em tudo. A gente encaixa na saúde, a gente encaixa na educação, na família. Então eu aprecio muito os 7
ou menos sobre isso, tá? Vamos? Como integrar a arte na educação? O primeiro saber de Mohan é o conhecimento. Então, é o que eu sempre penso, né? Que às vezes a gente desumaniza as crianças, os estudantes, não só na educação infantil, que é o caso que é onde eu faço a minha observação, mas até no ensino superior, porque existem muitas forças prepotentes que buscam encaixotar, mesmo a pessoa já sendo emancipada, fazendo até mestrado, doutorado, geralmente corre o risco de querer encaixar em algum molde. Então, eu acho muito interessante porque a ilusão do erro, né? A gente acaba intensificando isso, porque o sistema educacional encaminha nesse ciclo que intensifica o erro e a ilusão. Muitas vezes as pessoas não sabem nem mesmo avaliar o outro. E geram vários tropeços, vários traumas também que acabam colocando crianças que já estão em situação de risco, em situações piores ainda. Porque o conhecimento, às vezes, engana e busca engessar movimentos que deveriam ser tão naturais, né? Por gentileza. Os 7 saberes, então, o conhecimento pertinente, né, que é articular a história local com o global. E articular a história do dia a dia. Então, esse conhecimento tem que ser pertinente. Não adianta eu vir aqui e falar de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade de vocês. Então, não tem sentido. Então, ele tem que pertencer. Próximo, por favor. E o compreender o indivíduo. Geralmente, aquele indivíduo, aquele estudante que está ali diante da gente, aquela criança, ela só precisa ser compreendida. É só isso. Eu trouxe um material que eu vou passar para vocês, que eu gostaria que vocês apreciassem, assim, porque como lá é tudo muito artesanal, então eu uso recursos de todas as formas. Isso aqui é capa de leite, capa de pão, e aqui tem alguns traçados, a gente pode falar que garatujas. Isso aqui é uma menininha de 2 aninhos. Ela me vê, ela corre para pegar os lápis de cores. Então, eu observo tudo. Ela tem preferências de cores. Ela não vai pegar qualquer cor. Ela sempre vai escolher esses tipos de cores. E ela se concentra ali. É um trabalho árduo para ela. É muito importante. Ela se valoriza naquele momento. Assim, eu percebo que ela se entrega. Ela está ali presente. E cada traço que ela faz, né, ela faz com bastante dedicação, consciência. Ela coloca o foco mesmo. Eu gostaria que vocês observassem, são as cores que ela usa. Esse aqui é uma outra criança de 2 anos também. E eu achei super interessante, ele praticamente não fala. Ele está lá com a irmã e o primo. Ele raramente fala, ele tem dificuldades de falar, não sei, mas eu estimulo o máximo que eu posso. E ele começou a pegar coisas tridimensionais e queria que ficasse bidimensional. E algumas coisinhas eu ajudei, que ele pega na minha mão pedindo para eu contornar o objeto. Eu achei interessante que eu na minha singularidade, eu nunca pensaria em pegar uma coisa, nunca passou isso na minha cabeça. E aqui eu faço o livro para eles, eles vão desenhando, depois eles me contam a história do desenho, depois eu encaderno, faço blocos de livros, né? Aqui são as cores, os cadernos que estão aqui, eu costuro, cada caderno eu costuro. Esse aqui é do Thomas Aranha. Eu estou me detendo mais aqui nesse compreender o indivíduo, porque aqui tem o Tom Aranha, tem vários desenhos do Tom Aranha, tem alguns que esse daqui foi eu que fiz, dá para perceber. O Thomas Aranha é um menino muito inteligente, muito interessado, assim, mas ele teve uma crise de raiva, e nessa crise de raiva ele estava com um Homem-Aranha na mão, ele quebrou a janela. No que ele quebrou a janela, eu não estava no momento, mas na hora que eu cheguei, todas as crianças correram, olha o que o Thomas fez, olha o que o Thomas... E ia ser contando para ele, sabe? E aí conta a história dele, vou passar rápido aqui, mas eu vou falar depois sobre o Thomas Aranha até no final. Vamos para o quarto saber, que é compreender o social, a razão maior para eu estar lá, né, que é uma questão social mesmo. O quinto saber, por gentileza, é o conhecimento das incertezas. A gente nunca vai ter certeza de nada, nem do que aquilo que a gente busca fazer, se está realmente coerente e adequado, ou
a resposta que a gente vai obter. Então, existe essa incerteza que eu peguei partes da minha escrita mesmo, não interferir nas ideias e iniciativas das crianças. Porque a gente, quando interfere, a gente altera. Então, buscar essa capacidade de não interferir de forma direta na produção artística da criança, sexto, por gentileza, conhecimentos e suas complexidades. Quando a criança tem a liberdade para se expressar, ela surpreende a gente, como o Thomas Aranha, como essa criança que colocou o desenho bidimensional, né? Próximo. Então, a ética. Quais condutas que docentes e cuidadores podem priorizar para favorecer o livre expressar dessas crianças? Então, talvez seja o maior desafio, porque a gente tem que deixar esse livre expressar de uma forma que a gente não pode e nem encaixote essas crianças. Próximo, por gentileza. Então, o maior desafio, acabei de falar, né, é integrar essa cultura do grupo, porque cada criança tem a sua cultura, tem a sua história, e estabelecer condutas para priorizar e favorecer o livre expressar artístico da criança. Próximo. Meus principais objetivos é apreciar e reconhecer a singularidade da prática artística no processo educativo no ambiente da educação infantil. Esse é o meu principal objetivo. Próximo. O olhar tem que ser conciso, né? A sensibilidade de antecipar o ato de vir, o assombro, o impacto, né? E a ética. Então, são coisas que a gente tem que ter junto com a gente na hora que a gente vai se apresentar diante de crianças, adolescentes, adultos, não importa, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E isso é muito importante. Próximo, acho que eu vou terminar agora. Eu termino de contar a história. Pode passar a frase. Toda criança é uma artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Essa frase de Pablo Picasso sempre me acompanhou, porque eu acho muito interessante, porque realmente a gente vê, estou falando de crianças de 2 anos que estão se expressando, colocando suas dores no papel, porque elas colocam as dores dela. É o caso do Thomas Aranha, ele quebrou o vidro e ele ficou angustiado, aí chamaram ele para fazer um lanche, já chamaram Thomas Aranha, e ele foi assustado, ele não quis fazer o lanche, voltou e falou assim para mim: tome cuidado, Thomas Aranha é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Como assim? Ele é perigoso? Ele vai te matar. Ele mata tudo que chega perto dele. Eu falei: não, olha, eu já sou gente grande, bem grande mesmo. Eu também cometo erros. Eu também tenho raiva. Aí ele me olhou assim: acho que você não tem raiva, não. Aí eu insisti: olha, eu tenho raiva sim, faço coisas que você nem imagina. Aí eu fui e dobrei uma folha em 8 partes, em formato de livro, e entreguei para ele. E ele desenhou toda a história dele, todas as angústias dele, ele foi me contando e me falando. E eu não trouxe escrito aí, mas eu tenho tudo escrito assim, tudo que ele foi sentindo, os temores, os horrores que ele sentia. Então ele foi colocando tudo aí, e eu acho interessante, porque foi uma forma dele colocar para fora, e uma forma também de eu olhar para ele e dizer: olha, isso é normal. Aí ele estava com um cachado assim na mão: isso é para matar, viu? Olha, tem um coração na ponta. Aí ele olhou assim: ó, tem um coração. E através de desenho, da história, da encenação, a gente consegue transformar pelo menos um pouquinho a dor de cada um. Próximo. Então, meu foco é esse, né? Não interferir nas ideias, identificar e reconhecer na criança muito pequena, a parte do exercício artístico dela. E a arte, ela é uma releitura que altera a perspectiva, que ao ser incorporada provoca uma mudança real. Então esse é o meu trabalho, eu buscando a transformação impactante por meio da arte.